O câncer de próstata é o segundo que mata mais homens no Brasil, é o mais comum entre homens no Brasil. E o Instituto Nacional do Câncer estima que esse ano haverá 61 mil novos casos, gente. É muita coisa. Então é importante você, que é homem, que você se conscientize, que deixe o preconceito de lado e cuide da sua saúde. É sobre isso que eu vou conversar agora com o urologista André Saerp. Olá, boa noite, como vai? Tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Eu até perdi a conta de quantas entrevistas nós já fizemos. Mas é sempre ótimo. É sempre ótimo. É importante alertar as pessoas. Eu sempre agradeço pela sua presença. Com certeza. Agora, é importante também explicar para o pessoal que está em casa o que é o câncer de próstata. É uma coisa importante, Luciano, que a gente sempre fala, que a próstata é uma glândula que o homem tem, que naturalmente vai crescer com o envelhecimento. E essa glândula, com o passar do tempo, em alguns homens, pode ter um crescimento anômalo e desenvolver um câncer que pode disseminar e pode dar metástase. Então, é um crescimento realmente anormal dessa glândula que todo homem tem. Agora, tem alguns fatores que eles podem fazer a suscetibilidade do homem para que o homem desenvolva esse tumor? A gente sabe que os principais fatores prognósticos, fatores de risco para câncer de próstata seriam a idade. Quanto mais idade a pessoa tem, maior a chance de ter câncer de próstata. A raça, então os afrodescendentes, os negros têm mais probabilidade. E aquelas pessoas que têm uma história familiar positiva para câncer de próstata. Então, se a gente tiver esses dados, a gente tem que fazer uma busca mais ativa. Não existe assim uma medida natural que a gente possa fazer para diminuir isso, a não ser levar uma vida saudável que a gente recomenda para todo o organismo, não só exclusivamente para a próstata. Não ser sedentário, não fumar, evitar bebida alcoólica, comidas muito gordurosas, isso pode contribuir. E também é uma doença silenciosa. É uma doença silenciosa. É por isso que a gente tenta conscientizar e tenta falar com os pacientes que é uma bomba relógio que não faz o tic-tac, porque ela pode explodir a qualquer momento e não dá sintoma nenhum. Quando vem a dar sintoma, já pode estar num estágio evoluído. E aí é muito complicado. E aí a chance de cura é menor. Quando a gente detecta precocemente, a gente consegue, às vezes, curar 80% dos casos. Hoje em dia, essa previsão que o INCA fez de 61 mil casos nesse ano, a gente sabe que ainda 25% desses pacientes ainda vão morrer da doença. Então, 1/4 dos pacientes vão ser detectados tardiamente e não vão ter a chance e a oportunidade de ter a cura. Na cabeça eu falei que era o segundo que mais mata, mas não, é o segundo mais comum. Isso, é o correto, segundo né? mais comum depois do câncer de pele, não o melanoma. E nessa região, tem outras doenças que afetam os homens? Tem, isso também é uma coisa importante, porque nem todo mundo que tem sintomas urinários vão apresentar câncer de próstata. Então, existem pacientes que têm prostatite, inflamações na glândula prostática, que pode dar sintomas de ardência, de queimação, urinar com um jato um pouco mais lento, mais fino. Pode ter o crescimento benigno da próstata, que acontece em 85% dos homens com o passar da idade, e o próprio câncer da próstata. Então, existem algumas patologias que você precisa tentar diferenciar uma da outra, porque os sintomas são todos muito parecidos. E é possível prevenir? A prevenção não existe. O que eu costumo falar com os meus pacientes, você fazendo o exame regular, a gente não previne ou não evita o câncer de próstata. A gente consegue detectar precocemente e dar a oportunidade de curar aquele câncer. E os exames consistem em... Quais são esses exames? São 2, né? A gente precisa fazer a questão, o toque retal, que é importante, que é o exame que o homem mais teme, mas que não deveria temer, porque é um exame que dura 10 a 15 segundos, não requer preparo nenhum, a pessoa não tem que fazer nenhum preparo, é feito o toque em que a gente sente a região da próstata, onde mais comumente surgem os cânceres de próstata, e complementa esse exame com um exame de sangue com PSA. Os dois exames isoladamente, eles não são tão confiáveis. Então, se eu fizer só o PSA, pode falhar em 20% dos casos, eu posso ter câncer e posso ter um PSA baixo. E se eu fizer só o toque, eu posso não sentir a região onde o câncer surgiu e eu também perder um diagnóstico de câncer. Então, a gente precisa associar esses exames. Quer dizer, é importante falar sobre esse preconceito, porque eu, como mulher, posso dizer que 15 segundos é muito mais rápido do que o preventivo que a mulher faz. Com certeza. Então, assim, é uma coisa que passa muito rápido, claro, né? E vale a pena por conta do quanto a pessoa vai poder se preservar com relação à saúde. Sem dúvida. Isso é a maioria dos pacientes que vai fazer o toque de próstata inicialmente,
Eles vão assustados e quando acaba o exame de próstata perguntam, mas é só isso, doutor? Né? Meus amigos, meus colegas fizeram tanta história, tanta piada a esse respeito, que na verdade é um exame realmente super simples. Vou recomendar às pessoas que venham, porque é muito menos desconfortável do que as pessoas acham. E você estava dizendo que os homens estão quebrando esse tabu, estão começando a aparecer mais nos consultórios para poder fazer esse preventivo. Isso, o preconceito tem diminuído, essas campanhas, tanto do Outubro Rosa quanto Novembro Azul, eles têm conscientizado que o homem precisa cuidar da sua saúde, que o câncer de próstata mata e a gente tem como curar. E as mulheres têm sido as grandes colaboradoras disso. As noivas, namoradas, esposas têm levado os maridos, têm marcado as consultas e cobram o marido fazer realmente o exame. E a partir de que idade os homens têm que se preocupar a fazer esse preventivo? Isso é importante, vai depender da idade, da raça, mas o que a gente tem como diretriz hoje em dia da Sociedade Brasileira de Urologia, da Academia Americana de Urologia, que os homens a partir dos 50 anos comecem a acompanhar a próstata, e se tiver história familiar ou for da raça negra, que a partir dos 45 anos comece a fazer esse rastreio, essa pesquisa. Bom, você falou um pouco aí sobre a questão do diagnóstico, quanto precoce, mais precoce, melhor, né? Isso. Agora, a gente precisa falar sobre cura, reincidência e sequelas, né, com relação ao câncer de próstata. Como é a estimativa com relação à cura? Se uma vez que a pessoa teve o problema, se pode voltar e se há possibilidade de haver sequelas? Isso é uma coisa importante que os pacientes realmente sempre perguntam e a gente tem a obrigação de informar. Nenhum tratamento do câncer de próstata é isento de complicações. A gente tem algumas formas de tratar o câncer de próstata. A gente pode fazer a vigilância ativa, que seria a gente só acompanhar periodicamente, porque como hoje em dia a gente não tem a ferramenta, não tem um diagnóstico que me permite dizer que aquele câncer é extremamente agressivo e vai matar aquele paciente, e qual é o câncer que não causaria nenhum sintoma e o paciente acabaria sendo super tratado de uma coisa que não traria nenhuma consequência. Então, como isso não existe, existem várias formas de tratamento. Então, a vigilância ativa seria uma, a prostatectomia radical, a gente fazia a cirurgia para remover a próstata e as vesículas seminais, a radioterapia externa e a braquiterapia, que são os principais tratamentos. Esses tratamentos, para cada tipo de paciente, para cada grau de prognóstico dessa doença, grau histológico, a gente tem uma indicação específica. Então, o mais importante, o conceito que a gente deixa hoje em dia, é que o tratamento do câncer de próstata ele tem que ser individualizado. Você tem que analisar a expectativa de vida do paciente, se ele tem alguma comorbidade, se ele tem diabetes, se ele tem hipertensão, se ele tem algum outro problema de saúde que não vai dar uma expectativa de vida maior do que 10 anos. Porque senão, às vezes, eu proponho um tratamento que é extremamente agressivo, ele acaba falecendo de outra coisa e não vai se beneficiar daquele tratamento. Então, para a população em geral, o que a gente diz é isso, a gente tem que individualizar o tratamento, não existe um tratamento que seja igual ao outro, porque vai depender realmente de vários fatores. Agora, com relação à pessoa que foi diagnosticada, né, com câncer de próstata, quais as instituições? Porque as mulheres podem recorrer a uma PPO, por exemplo, eu não sei. As instituições que os homens podem recorrer em Petrópolis, quais seriam elas? Isso é importante. Existem as instituições privadas e as instituições públicas. Na rede pública, a gente sabe que existe um ambulatório de especialidades, que tem urologista, e existe o ambulatório escola, que também tem um serviço de urologia. E o Hospital Cides Carneiro, que também tem urologistas. É claro que a consulta do urologista geralmente deve ser uma consulta referenciada, ou seja, o paciente tem que ter o seu médico de família, vai no posto de saúde e aquele clínico que viu a idade do paciente, viu se tem alguma indicação de já começar o exame de próstata, referencia e encaminha para esses centros. Então, é uma rede que existe, é claro que a gente sabe que é sempre deficiente, o país está passando por uma deficiência na área de saúde muito grande, mas existem locais, desde que você tenha um referenciamento, um encaminhamento, que você pode fazer esse acompanhamento pelo SUS.
Tá certo, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, mais um programa, que cada vez é um programa diferente. Já veio no Diagnóstico, já veio no Estímulo Mulher, já veio no Jornal Panorama e agora está na Bem Saúde. Eu quero agradecer a sua presença. Agora, quem quiser saber mais informações, quiser entrar em contato, como é que pode fazer? Isso eu deixo sempre um e-mail que é um e-mail geral, né, porque o Conselho Regional de Medicina sugere que deixe um e-mail que não seja pessoal, que seria secretaria@saearp.com.br. Então é um e-mail geral que a gente recebe, e aí a gente distribui e responde as dúvidas que surgem.